Olá, meninas! Este vídeo foi feito para vocês por meninas que gostam e estudam matemática e por mulheres que trabalham com matemática. Um diferencial da UFABC é que qualquer aluno ou aluna, mesmo sendo de outro curso, pode fazer disciplinas da matemática. Da mesma forma, os alunos e alunas do bacharelado em matemática também podem fazer disciplinas de outros cursos e se graduar como um matemático com habilidades em outras áreas aplicadas. Também é possível se graduar em mais de um curso. A matemática interage com muitas outras áreas, o que abre portas para uma grande variedade de carreiras. Existem muitos matemáticos trabalhando em instituições financeiras, como bancos, bolsa de valores, seguradoras, em empresas exploradoras de petróleo, onde muitos problemas, como por exemplo o escoamento de petróleo num tubo, são modelados através de equações diferenciais. Matemáticos também podem trabalhar como consultores em empresas, atuando em áreas como otimização de desempenho, controle de qualidade e segurança de dados. Por exemplo, existem matemáticos trabalhando no Google, em empresas de telecomunicação, em aviação, na indústria alimentícia. A matemática também está presente em meteorologia por meio de simulações numéricas. Em pesquisas eleitorais e em outros tipos de enquetes, utiliza-se a análise de dados. Já nas áreas médicas e biológicas, matemáticos constroem modelos mecânicos biológicos com o objetivo de antecipar, com razoável grau de precisão, resultados de procedimentos médicos como ponte de safena e transplante renal. A matemática também é fundamental para a criação de modelos que auxiliam no controle de epidemias. Finalmente, também pode-se seguir a carreira acadêmica, que envolve a docência e o desenvolvimento de pesquisa em matemática e suas aplicações. Para isso, a UFABC conta com um programa de pós-graduação em matemática, com cursos de mestrado e doutorado em diversas áreas. Olá meninas, eu sou Alexandra, eu tenho 23 anos, moro em Mauá, na região do ABC, em São Paulo. Eu sou formada no bacharelado em Ciência e Tecnologia pela UFABC, estou terminando o bacharelado em Matemática e ingressei recentemente no mestrado em Matemática também na UFABC. Oi, eu sou a Bianca, eu tenho 22 anos e eu entrei na UFABC em 2018. Eu entrei querendo fazer Ciência da Computação, e eu troquei para matemática no primeiro período, no primeiro quadrimestre. Oi, meu nome é Karen, eu tenho 28 anos, eu sou de Mauá, em São Paulo. Eu fiz meu ensino médio na ETEC Júlio de Mesquita, em Santo André. Eu fui uma das alunas da graduação da UFABC, eu terminei a matemática, eu fiz mestrado também na UFABC e agora eu trabalho no meu doutorado em biofísica aqui em Estrasburgo. Eu trabalho com modelagem matemática. Oi, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu tenho 24 anos, eu sou de São Caetano do Sul, aqui de São Paulo. Eu estudei minha vida inteira na mesma escola, que chama Colégio Eduardo Gomes. Hoje eu sou graduada no bacharelado em Matemática e no bacharelado em Ciência e Tecnologia pela UFABC e eu também sou mestre em Matemática pela UFABC. Olá pessoal, meu nome é Alejandra Rada e nasci em Medellín, Colômbia.
Eu fiz o ensino médio no colégio chamado INEM José Félix de Restrepo, lá em Medellín, e logo estudei matemática na Universidade de Antioquia. Agora, trabalho como professora no CMCC da UFABC. Meu nome é Mariana. Eu morei toda a minha infância e adolescência numa cidade bem pequena do interior de São Paulo chamada Lutécia. E aí foi lá que eu fiz o meu ensino fundamental. Como as escolas de Lutécia não tinham um ensino médio no período diurno e meus pais queriam que eu estudasse durante o dia, então eu passei a viajar todos os dias. Aí eu fiz o ensino médio numa cidade vizinha, também pequena, chamada Paraguaçu Paulista. Aí eu viajava todos os dias para estudar. Hoje eu sou matemática, sou professora e sou pesquisadora na Universidade Federal da ABC. Oi, tudo bem? Meu nome é Sandra, sou colombiana e nasci na cidade de Medellín. Quando tinha 1 ano de idade, meus pais se mudaram para uma cidade pequenininha no interior do estado, chamada Sabana Larga, onde estudei até terminar o ensino fundamental. Como faltavam muitos professores, meus tios me convidaram a morar com eles e estudar o ensino médio em Medellín. Logo, continuando com meus estudos, fiz matemática na Universidade de Antioquia e depois mudei para o Brasil, onde fiz mestrado e doutorado na USP de São Paulo. Atualmente sou matemática, professora e pesquisadora da Universidade Federal do ABC. Eu cursei o ensino fundamental e médio todo em escolas públicas. Minha família se mudava bastante, então eu acabei passando por diversas escolas até me formar, mas apesar das dificuldades que isso me trouxe, minha família sempre me incentivou muito a me dedicar aos estudos, e esse apoio que eu tenho até hoje foi fundamental na minha trajetória. Ainda no ensino médio, eu fiz um curso técnico em mecatrônica e quando eu terminei eu estava decidida a fazer algum curso de engenharia quando entrasse na faculdade. Eu entrei na UFABC com o intuito de fazer engenharia aeroespacial e todo mundo que entra na UFABC querendo algum curso de exatas entra por um curso comum que é o bacharelado em ciência e tecnologia. E nele a gente vê diversas disciplinas sobre várias áreas das exatas. E logo no primeiro período eu percebi que as disciplinas de matemática eram as que eu mais gostava de fazer. E eu entrei em contato com um professor, que atualmente é meu orientador de mestrado, e ele tirou todas as dúvidas possíveis que eu tinha sobre o curso, sobre a carreira em matemática. E mais ou menos no final do primeiro ano na UFABC eu já estava decidida a cursar integralmente o bacharelado em matemática. Eu acho que eu já queria fazer matemática desde o comecinho do ensino médio. Eu adorava ler sobre, eu adorava assistir vídeos sobre o tópico, mas eu tinha medo, porque eu tinha medo, assim, da empregabilidade, eu tinha medo de não conseguir arranjar um trabalho, eu tinha medo de ficar presa na carreira de professor de ensino médio, assim, que era uma coisa que eu não queria fazer. E foi entrando na UFABC que eu descobri que havia muito mais além disso, né, na área da matemática. Foi conhecendo os professores, conhecendo os alunos também, que eu percebi que tinha muito mais além daquilo que eu imaginava. Como eu decidi ser matemática, é uma história meio engraçada, na verdade. Eu fui fazer FUV, que é o cálculo 1 na UFABC, e eu me apaixonei. Eu me apaixonei por aplicações biológicas dentro da matemática. E eu optei por seguir, porque eu queria fazer trabalhos de biologia dentro de matemática e matemática dentro da biologia. Eu não era uma pessoa muito de exatas antes de entrar na UFABC, mas eu sempre fui estimulada a ter pensamentos fora da caixinha, meus pais sempre me estimularam a ser o que eu quisesse ser, então para mim foi muito tranquilo. E eles compraram a minha briga no dia 1, então eu não tenho do que reclamar, eu tenho pais maravilhosos para falar sobre isso. Na minha primeira semana na UFABC, eu participei de um evento que era a Semana de Integração Universitária. E nesse evento tinham 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo, que era o evento de Engenharia Aeroespacial, que era o curso que eu queria fazer, e o evento do bacharelado em Matemática. Eu fiquei curiosa para saber o que faz um bacharel em Matemática e, resolvi ir.
E foram 50 minutos transformadores. Depois que eu saí daquela sala, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer. Ficou muito transparente para mim. E a minha família acreditou nisso também, acreditou que eu tinha potencial para fazer esse curso, para seguir a carreira acadêmica que eu queria. Então foi bem tranquilo nesse sentido. Eu decidi estudar matemática porque eu gostava dela. Ia muito bem no colégio nessa disciplina. Aí fiz o vestibular para fazer ou licenciatura em matemática e física ou bacharelado em matemática. Naquela época, no formulário de ingresso na universidade, eu podia escolher 2 cursos. Um de primeira opção, que foi a licenciatura, e outro de segunda opção, que foi o bacharelado. Mas eu não atingi a pontuação mínima para estudar na licenciatura, e sim para entrar no bacharelado, e por isso entrei no curso de matemática. Depois de um ano de cursar matemática, eu podia solicitar mudança de curso e ir para a licenciatura, mas aí não quis. Eu queria estudar matemática mesmo. Quando eu contei na minha família que tinha aprovado o vestibular, a pergunta que recebi foi: e que faz um matemático? Naquela época eu não sabia a resposta. Só queria estudar porque gostava dela, mas agora sei que existem muitos trabalhos para os matemáticos. Na indústria, em instituições financeiras, dando aula, pesquisando. E bom, mesmo não tendo a resposta para minha família, ela me super apoiou. Eu sempre gostei muito de matemática desde bem novinha. Aí eu gastava bem mais tempo estudando para as outras matérias na escola. E como eu tinha facilidade em matemática, eu acabava não passando muito tempo estudando matemática. Meus pais sempre me apoiaram. Eles disseram que eu podia escolher o que eu quisesse. Eles queriam muito que eu fizesse faculdade, fosse para a universidade. E aí só alguns amigos, colegas, quando eu contava que eu ia fazer matemática, eles achavam meio estranho. Você vai fazer matemática? Mas o que você vai fazer depois? Mas aí eu acabei optando por fazer matemática. Eu cheguei a pensar em fazer outros cursos, mas no final eu decidi fazer matemática. E aí já no primeiro ano da minha graduação eu adorei e tive certeza que eu tinha escolhido a carreira certa. Quando eu terminei o ensino médio, tive que preencher o formulário para o vestibular. Só nesse momento me deparei com que tinha que escolher um curso. Minha pergunta foi: o que é o que mais gosto? Como eu costumava estudar matemática para descansar do estudo das outras disciplinas, decidi que era matemática o que queria estudar. No terceiro semestre na universidade, após ter cursado a disciplina Teoria de Números, eu tinha certeza que queria ser matemática. Toda a minha família me incentivou no estudo, mas alguns membros da minha família tinham dúvidas enquanto ao meu futuro laboral como matemática. E nesse momento, eu não estava informada das diferentes áreas laborais que podem ser derivadas do curso de matemática e não consegui responder seus questionamentos. Eu fiquei muito instável emocionalmente. Por sorte, meu pai me visitou e então contei para ele como estava me sentindo. Ele me disse: faça o que você gosta e faça o melhor possível. Agradeço ao meu pai até agora por essa frase de apoio que me ajudou infinitamente e, neste momento, sou muito feliz em minha profissão. Minha atual área de pesquisa é topologia e teoria de conjuntos. E em teoria de conjuntos, um dos primeiros tópicos que me impressionou bastante no começo da graduação foi o estudo do que a gente entende por tamanho de um conjunto. Se você tem um conjunto com 3 elementos, você diz que o tamanho dele é 3. Se você tem um conjunto com 100 elementos, você diz que o tamanho dele é 100. E quando a gente generaliza essa ideia de tamanho para conjuntos infinitos, algumas coisas muito interessantes acontecem. A gente tem que existem diferentes tamanhos de infinitos, a gente tem que existem alguns infinitos que são maiores que outros infinitos, e existem infinitos tamanhos de infinitos. E você consegue formalizar essa ideia muito bem. E esse foi um dos tópicos que explodiu minha mente na época e é algo que eu ainda acho muito bonito até hoje. Atualmente eu faço iniciação científica na área de grupos topológicos. Eu gosto bastante da área de topologia e da área de álgebra abstrata, porque eu acho que são áreas em que você pode
usar muito a sua criatividade e eram coisas sobre as quais eu gostava muito de ler quando eu ainda era mais nova, quando eu estava no ensino médio. Então, poder estudar isso agora mais a fundo, estudar sério, né? Estudar de verdade também é uma oportunidade muito incrível para mim. O que eu gosto de matemática é o que eu gosto no mundo. Eu gosto do fato que muitas pessoas imaginam que a matemática ela tá pronta, ela tá acabada, ela não tem mais o que fazer, e ela sempre me mostra, assim como o mundo me mostra, que tudo é muito dinâmico, tudo é muito caótico e que você sempre pode ver coisas por outros ângulos. A matemática me proporciona isso, ela me dá habilidades e pensamentos de ver o mundo de outra maneira e com outro ângulo para poder interpretar coisas diferentes do que eu acho que é real. E eu acho que as pessoas esquecem que matemática é uma experiência humana, ela não é uma coisa vinda dos céus, dada por deuses. É uma coisa que existe e é isso aí. Como eu já disse, eu faço doutorado aqui em Estrasburgo e eu faço parte de um conjunto de pesquisadores, somos em 14, de várias nacionalidades e áreas do conhecimento em busca de construir um grupo, um projeto coeso, cada um com o seu projeto separado de doutorado, para dentro de um projeto da União Europeia, chamado PEPNET, Predictive Epigenetics. Dentro dele, meu doutorado é sobre efeitos de bookmarking na transcrição. Bookmarking nada mais é do que o fator de transcrição meio que se ficar numa região do cromossomo durante a mitose. Então, quando o cromossomo fecha, ele fica mais ou menos nessa região para quando o cromossomo reabrir pós-divisão celular, ele continuar a produção de proteína. O meu plano e o meu projeto de doutorado é construir um modelo sobre isso e tentar ver se eu consigo explicar matematicamente esse fenômeno e se eu consigo prever proteínas específicas que a célula vai produzir durante o ciclo celular. O que eu mais gosto no curso de matemática é a capacidade de abstração com que você trata um problema. E é tão engraçado porque depois de um tempo, todos os estudantes de matemática, eles começam a pensar matematicamente coisas que não são matemática. Então, realmente é um jeito de pensar que fica enraizado no fundo do seu coração. Depois que você mergulha nele, não tem como sair, é um caminho sem volta. E eu gostei de vários e vários problemas que apareceram na minha graduação de várias áreas. Por isso que no mestrado eu resolvi misturar 3 coisas. Eu estudei sistemas dinâmicos, probabilidade e topologia algébrica. E o principal problema que eu queria tratar no mestrado é, simplificadamente, imagina que a gente tem uma partícula que ela vai andando nos números do relógio e que ela completa um ciclo. Então ela vem aqui, voltou para o ponto inicial. Será que, se ao invés dela fazer esse caminho tão bonitinho, se eu colocar uma perturbaçãozinha aleatória nela, se agora ela não for exatamente para o ponto que ela ia, mas tem algum sorteio que faz ela ir para algum outro ponto, será que se esse sorteio mudar pouco o ponto de chegada nela, ela ainda consegue completar a volta inteira dela? Será que mesmo com esse ruído, né, com essa interferência, ela ainda consegue voltar para completar o ciclo dela? Então esse foi o problema que eu estava interessado em estudar no mestrado. Eu fiz doutorado em estatística na USP e foi esse doutorado que me trouxe ao Brasil. O que eu estudei foi especificamente probabilidade, e é essa a área com suas aplicações o que eu mais estudo. E que é probabilidade? É o estudo das chances que um evento ou vários ocorram. Esses eventos podem ser bem simples, como calcular a probabilidade de obter 2 quando você lança um dado, mas também pode ser bem complexos, como modelar a distorção de uma fofoca dentro de um grupo de pessoas. E que o problema seja complexo não é um problema para nós, os matemáticos, porque nós amamos problemas. Aí, depois que eu terminei o bacharelado em matemática, eu fui fazer um mestrado e doutorado, porque eu quis seguir carreira acadêmica. Hoje eu estudo teorias que envolvem 2 linhas de pesquisa da matemática, que são a topologia algébrica e sistemas dinâmicos. Os sistemas dinâmicos, eles são sistemas em que os estados mudam com o tempo.
a gente usa sistemas dinâmicos para modelar e aí fazer previsões de sistemas físicos, biológicos, financeiros. Por exemplo, o movimento de um pêndulo, de um relógio, é um sistema dinâmico. O fluxo da água também pode ser modelado com um sistema dinâmico. E aí eu estudo propriedades que não variam quando você deforma um sistema dinâmico, que a gente chama de invariantes topológicos. O que mais me apaixona da matemática é quando se misturam várias áreas para poder encontrar a solução de um problema. Isso não significa que temos conhecimento em tudo, só que precisamos interagir com outras pessoas para formar um time de trabalho. No momento, estou estudando como usar a geometria para resolver problemas em estatística e probabilidade em espaços mais gerais, pois a geometria pode simplificar o problema. Por exemplo, quando temos simetrias, alguns elementos de estudo podem ser simplificados. O legal da universidade como um todo, né, de todas as universidades, não só da UFABC, o que eu mais gosto é que todo espaço é um espaço de discussão científica. Então, é um espaço de gente que está interessada em aprender, interessada em ensinar, interessada em discutir. Isso não é só dentro da sala de aula, é no bandejão com os amigos, é tomando um café, é esperando o ônibus chegar. Então, esse é o meu ponto favorito da universidade, foi por isso que eu nunca mais quis sair de uma. E eu acho que a UFABC, ela te dá a chance de aprender muitas outras coisas além, né, do curso da matemática, que você pode acabar unindo, né? São várias áreas do conhecimento que você consegue unir. E isso ajuda muito na hora de arranjar emprego, na hora de escolher as coisas que você quer. Quando eu resolvi mudar de curso, né, mudei de ideia, eu acho que o fato de a UFABC te dar a chance de trocar, né, de curso específico sem ter muito prejuízo, sem perder muito tempo, foi um fator muito decisivo pra mim, porque eu tinha muito medo, né, de perder tempo, de ficar um tempo fazendo coisas que eu não ia usar no futuro. E eu acho que a coisa mais importante, né, a coisa que mais influenciou essa minha decisão de trocar de curso foram as pessoas, os professores do curso, os alunos também, porque eles sempre foram extremamente receptivos comigo e eles me mostraram muito mais além daquelas matérias, além daquele curso, e eu me senti em casa, né? Eu senti que eu finalmente tinha sido recebida em algum lugar e que agora eu tinha um objetivo, eu tinha uma coisa para fazer. Eu acho que o que eu mais gosto é essa combinação de fazer pesquisa em matemática, que é algo que eu gosto muito, mas é algo mais solitário, com a parte da docência, em que eu estou em contato com muitos alunos todos os dias. Eu gosto muito de ensinar matemática para os meus alunos, mas eu também aprendo com eles todos os dias. E essa combinação de pesquisar, aprender, a ensinar todo dia é muito gostoso, muito gratificante. Gosto de trabalhar na UFABC, pois meu ambiente de trabalho é de companheirismo e amizade. Eu pretendo seguir carreira acadêmica, terminar meu mestrado, fazer um doutorado, poder me tornar pesquisadora em matemática e virar professora universitária para poder contribuir com a trajetória dos alunos em matemática, assim como a minha trajetória foi influenciada pelos meus professores. Eu atualmente sou professora de inglês, mas eu tô esperando uma vaga de estágio na área, né? E no futuro eu pretendo fazer o mestrado, o doutorado e aí ir para a área acadêmica. Mas enquanto isso, eu também quero entrar no mercado de trabalho, né? E eu acho que esse é o maior diferencial da UFABC, ela me dá essa oportunidade, né? Já que a gente aprende um pouquinho de programação, aprende um pouquinho de outras coisas que eu nem imaginava que eu ia precisar aprender, ou que eu ia querer aprender, né? Eu sempre fui muito curiosa e sempre quis deixar um impacto positivo na vida de várias pessoas. E aí, pra mim, fez muito sentido, já que eu gosto tanto de matemática. O que eu quero fazer hoje é ser professora universitária, dar aula de matemática, acolher os meus estudantes, trazer para perto de mim, ajudar a tirar dúvidas, discutir, fazer eles crescerem individualmente. E também, além de professora, como pesquisadora,
pegar a fronteira do conhecimento que a gente tem hoje, pelo menos na área de matemática, e levar ela um pouquinho mais para frente, ampliar os conhecimentos que a gente tem como humanidade. Eu acho isso fascinante, isso é muito legal, e é por isso que eu espero um dia ser professora universitária em alguma universidade aqui do Brasil. No geral, a gente sai da escola com uma ideia de que a matemática é só fazer conta. Isso, na verdade, é uma parte muito pequena do que a matemática realmente é. Se você gosta de fazer conta, a matemática é pra você. Se você não gosta de fazer conta, a matemática também é pra você. Se você puder, entre em contato com algum professor ou professora, algum colega seu que está na faculdade, que tem contato com a matemática, e tira todas as suas dúvidas possíveis sobre o curso. Um conselho para qualquer menina que queira fazer matemática é: acredite, você pode. Se você quiser fazer, você vai fazer. É muito fácil para muitas pessoas falarem que você não vai conseguir porque você é mulher, que não faz sentido, nunca vai fazer. E eu acho que isso é muito importante vocês se lembrarem. Nunca vai fazer sentido alguém falar para você que você não pode fazer alguma coisa porque o seu gênero não é o adequado para isso. Principalmente numa questão de conhecimento. O conhecimento não depende e nunca vai depender do seu gênero. Se você gosta, vai ser natural. Com problemas, sempre vai ter problemas. Não imagine que vai ser um arco-íris bonitinho com unicórnios, porque nunca vai ser um arco-íris bonitinho com unicórnios. Mas, no final, vai ser uma experiência que você vai gostar, se você quer fazer matemática, ou física, ou biologia, faça por você. Sempre faça as coisas por você. Assim como na sociedade, mesmo em 2021, o curso de matemática pode ser muito machista. Podem ter situações desconfortáveis, como você chegar na turma e ser a única mulher lá, isso já aconteceu comigo, mas a gente tem que entender que esse espaço é nosso. E se a gente quer estar lá, ele tem que ser ocupado por nós. E você vai encontrar outras mulheres que vão estar lutando, fazendo a mesma trajetória que você está fazendo, vocês vão se apoiar e a gente vai conseguir ocupar o espaço que é nosso por direito. Uma dica que eu daria é: acredite em você mesma, não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos e, principalmente, nunca deixe ninguém dizer que matemática, ciência ou qualquer outra profissão não é para meninas. Você pode fazer o que você quiser. E você não está sozinha. Eu não vou dizer que o caminho todo são flores, mas já existem hoje muitas pessoas que entenderam, perceberam que com inclusão, diversidade, a gente consegue uma sociedade muito mais justa e muito mais próspera. O mundo muda e o preconceito ante a educação da mulher também tem que mudar para melhor. Sendo ciente do problema e fazendo nosso aporte, divulgando a ciência, pouco a pouco melhoraremos nossa situação atual. Se você gosta de saber o que está acontecendo à sua volta e está interessado nas perguntas e não apenas nas soluções, você talvez gosta de ciências e, em particular, gosta de matemática. Se anime a enfrentar essa aventura. O desafio vale a pena. Oi galera, bem-vindas ao evento UFABC para Minas. Meu nome é Luana, sou de São Paulo e estou no 7º ano. Gosto de matemática, pois tenho facilidade no aprendizado, do que os meus pais me incentivavam desde criança. Neste vídeo vou mostrar uma interpretação geométrica do Teorema de Pitágoras. Primeiro observamos a figura de um triângulo retângulo. Este é um triângulo em que um de seus 3 ângulos é reto, ou seja, tem um ângulo de 90 graus. O lado C oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Os lados A e B, adjacentes ao ângulo reto, são chamados de catetos.
O Teorema de Pitágoras afirma que, em um triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Lembremos que a área de um quadrado é obtida multiplicando a largura pela altura. Como esses comprimentos são iguais, então a área é igual a C vezes C. O Teorema de Pitágoras também pode ser enunciado como uma relação entre áreas. Em qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados cujos lados são os catetos. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Se você deseja se tornar uma matemática, pode ter certeza que este espaço é seu também. Embora o mercado hoje seja ocupado predominantemente por homens, já conseguimos encontrar muitas inspirações femininas na área, e o número de mulheres cientistas vem crescendo a cada dia. Para conhecer a UFABC e aprender mais sobre matemática, fica o convite para participar dos eventos realizados na nossa sala de exposições, a Expomate. A Expomate é uma iniciativa dos professores do bacharelado em matemática com o objetivo de divulgar a matemática para os públicos interno e externo. Promovemos eventos regularmente com jogos, atividades e peças expositivas. Então é isso. Eu convido todo mundo a vir fazer matemática na UFABC. O curso é incrível e as pessoas são incríveis e eu espero que você se sinta em casa tanto quanto eu. Bom, eu tô na UFABC tem quase 7 anos. O que eu posso falar depois de todo esse tempo é que foi o maior acerto que eu fiz como opção de universidade depois do ensino médio. Eu sou muito feliz de fazer parte da história da UFABC. Eu fui muito acolhida, eu tenho uma família lá dentro, a universidade é incrível, tem pessoas maravilhosas, tem uma infraestrutura absurdamente boa. E eu te convido para fazer parte da história da UFABC comigo. Se você gostou ou tem algum interesse, vem para matemática na UFABC. A formação é interessante, você pode ter a sua formação do jeito que você quer a sua matemática, o que é uma vantagem. E eu acho que se você gosta de matemática, você vai gostar da matemática na UFABC. Se você gosta de desafios, de resolver charadas, de ir além das respostas, de extrair toda a informação de um problema, de tecnologia, de programação, talvez você tenha um perfil de matemática. E se esse for o caso, venha fazer matemática na UFABC. Venha fazer matemática na UFABC.